E aí, pessoal, hoje eu vou estar demonstrando o teorema das três forças, que foi um teorema que eu usei no vídeo anterior, e é um teorema bastante importante para a estática, né? E nem sempre é conhecido. Então ele enuncia o seguinte: se um corpo rígido está em equilíbrio sob a ação de três forças coplanares e concorrentes, ou seja, eu tenho esse corpo rígido aqui, e ele vai estar sobre ele, né, atuando três forças aqui, F1, F2 e F3, e elas são coplanares, ou seja, elas pertencem ao mesmo plano, né, seria esse plano aqui, e elas também são concorrentes, ou seja, elas todas se encontram, né, a linha de ação dessas forças se encontram todas em algum ponto, né, ou seja, F3 e F1 aqui, a linha de ação delas se encontra aqui, F2 e F3 se encontram aqui, e F1 e F2 se encontram no ponto P, né. A linha de ação da força seria a reta, né, que o vetor aqui faz parte, né? Então, por exemplo, F3 é esse vetor aqui. Qual é a reta que ele faz parte? Seria algo nesse sentido assim, né? Seria algo assim, né? Seria essa reta aqui. Seria a ideia assim de você, como se você esticasse o vetor aqui, né? Até o infinito. Então é isso que o teorema diz, né? E ele diz o seguinte: as linhas de ação dessas forças devem, obrigatoriamente, concorrer em um único ponto. Ou seja, o que ele está afirmando aqui é que se eu estou nessa situação aqui, e eu sei que está em equilíbrio o negócio, ou seja, eu estou com o corpo, com essas três forças e tudo mais, e ele está em equilíbrio, necessariamente, a linha de ação dessas três forças concorrem em um único ponto. Tipo, em vez de, por exemplo, como está aqui no desenho, F3 e F1 concorrer num ponto, F1 e F2 no outro ponto, e F3 e F2 em mais um terceiro ponto aqui no caso, isso aqui não pode acontecer. Esses três pontos aqui deveriam ser um só. Entendeu? Então é isso que o teorema diz. E para eu demonstrar isso, né, é só pensar que o torque tem que ser nulo, né? Se está em equilíbrio, então eu vou fazer com que o torque seja nulo. Então eu vou tomar os torques em relação ao ponto P, e aí eu vou ver, né, que em relação ao ponto P, F2 e F1 não geram torque, por causa que a distância entre F2 e F1, a linha de ação delas, é zero ao ponto P. E já F3 tem uma distânciazinha D aqui, né? No caso, a menor distância possível, né? Seria esse D aqui, quando aqui faz 90 graus. Então eu vou ter que F3 vezes esse D, que seria o torque que F3 gera, tem que ser igual a zero. Isso aqui está em equilíbrio. Só que se F3 vezes D é igual a zero, então D tem que ser igual a zero, né? Porque F3 não é. Logo D tem que ser igual a zero, né? Então, com isso eu concluo que a distância da linha de ação da força F3 a esse ponto P é zero. Ou seja, a linha de ação dessa F3 tem que estar passando pelo ponto P. E se estiver passando pelo ponto P, como você pode ver, vai estar todo mundo aqui concorrendo no mesmo ponto. Então, assim a gente consegue demonstrar esse teorema. Além disso, o que a gente pode fazer agora é pensar o seguinte: nesse meu ponto P, esse aqui seria o ponto P, eu posso pensar essas três forças agindo nele, né? Então vai ter F3, F1 e F2. O que eu posso fazer aqui é montar aqui, em vez desse jeito que está aqui, eu posso montar um polígono, né? Eu posso trazer F2 para esse ponto aqui, e eu posso trazer F1 para cá, e eu vou fechar aqui um triângulozinho, que seria esse triângulozinho aqui de vetores. E aí eu sei que o ângulo entre F3 e F2 é beta, ou seja, o ângulo entre F3 e F2 é beta, ou seja, aqui vai ser beta. Você pode imaginar que esse F2 aqui, ele começou a andar para cá, e esse ângulo beta sempre estava aqui. Então quando ele chegar aqui, o ângulo beta vai estar onde? Aqui. Entendeu? Então seria esse o raciocínio para você achar os ângulos aqui, né? Então aqui vai ser beta. Então aqui vai ser 180 menos beta. Aqui eu vou ter entre F2 e F1 eu vou ter alfa. Então vou ter aqui um ângulo alfa, F2 e F1. Então aqui eu vou ter 180 graus menos alfa. E aqui eu vou ter 180 graus menos gama, né?
Aqui eu teria gama. E aí com isso, eu posso fazer a lei dos senos, né? Eu posso aplicar aqui a lei dos senos. Então eu vou ter que F1 sobre o ângulo, o seno do ângulo oposto a ele, que seria o seno de 180 graus menos beta, vai ter que ser igual a F2 sobre o seno de 180 graus menos gama, 180 graus menos gama, que é igual a F3 sobre o seno de 180 graus menos alfa. Tá legal? E aí, eu poderia deixar assim, né? Mas 180 graus menos beta, o seno desse ângulo, é igual ao próprio seno de beta, né? O seno do ângulo suplementar é igual ao seno do ângulo. Então eu vou ter que F1 sobre seno de beta é igual a F2 sobre seno de gama, que é igual a F3 sobre seno de alfa, né? E aqui eu tenho um outro teorema, que ele vem, como vocês podem ver aqui, do teorema das três forças, que é o teorema de Lamy, né? Seria basicamente aplicando a lei dos senos aqui, com o teorema das três forças, eu teria aqui esse teorema de Lamy, que é uma outra relação que pode ser útil também, né? O teorema das três forças costuma ser mais útil, mas esse aqui também tem o seu valor. E é isso, né? Se vocês quiserem mais algum assunto, como por exemplo isso aqui ou outra coisa, comentem aí, deem sugestões. E no mais é isso. Se inscrevam, deem um like, é isso.